Olá, tudo bem com você e família? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a nossa sétima aula de Educação Física. Lembrando que estamos falando sobre lutas do mundo e quais as habilidades envolvidas nas aulas com este tema Lutas do Mundo. Cada vez que você realiza as atividades propostas, sejam elas as leituras dos textos aqui apresentados, leituras também apresentadas pelo seu professor ou professora de educação física, sejam as pesquisas solicitadas, os vídeos sugeridos para que você observe, né, assista, as atividades práticas, né, que você deve vivenciar para que você experimente, frua, aprecie os movimentos das lutas. Então, tudo isso faz com que, ao longo das aulas, você desenvolva as habilidades aqui expostas, como experimentar e fluir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente, discutir as transformações históricas do processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando suas culturas de origem. Para discutir, a gente precisa de informações, né? Por isso que é importante a leitura e também você assistir aos vídeos sugeridos e fazer as suas pesquisas. Praticar um ou mais esportes de invasão, que vai ser o nosso próximo tema depois da Lutas do Mundo, tá? E combate, oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas. Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Identificar os elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras de modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte, invasão e combate. Lembrando que a gente tem aí várias categorias, né, do esporte. Temos o de invasão e de combate, por exemplo, que nós estamos discutindo hoje, durante as aulas desde, né, que começamos com o tema Lutas do Mundo, estamos na categoria Esporte de Combate. Depois a gente vai migrar para invasão. Tempo para você pensar quais as atividades que você fez na aula anterior, sobre qual assunto nós conversamos, discutimos na aula anterior, hein? Um tempinho aí para você pensar sobre qual luta que nós discutimos, quais informações eu trouxe para você na aula anterior. Nós falamos sobre a origem do Muay Thai, técnicas de ataque e defesa, postura de defesa, posicionamento de base, movimentações dos membros inferiores, né, pernas, e a prática que foi sugerida aqui para você de movimentos do Muay Thai. Agora vamos às atividades de hoje. Esteja aí com seus materiais a postos, lembrando que é importante que você faça os registros aí sobre suas dúvidas, sobre palavras que você desconheça, sugestões também, compartilhe isso com o seu professor ou professora de educação física, faça também a sua própria pesquisa, cuide você da sua aprendizagem, a gente chama de autoaprendizagem. Como que você pode fazer isso? Antes de você compartilhar aí a sua dúvida com o seu professor, você pode já fazer uma pesquisa prévia sobre aqueles termos, palavras que você desconheça, ou dúvidas mesmo que ficou sobre um conteúdo, não só sobre os conteúdos das nossas aulas, mas sobre os conteúdos das aulas que o seu professor ou professora de educação física compartilha com você. E aí você faz essa pesquisa prévia e já vai mais ou menos com algumas respostas elaboradas para você trocar aí com o seu professor ou professora, e ele ou ela vai te direcionar para o que é o mais correto, tá? Dentro da dúvida que possa surgir. Então, página 54,
Nós falamos sobre o Muay Thai, imagens ainda aqui do Muay Thai, o feminino e o masculino. E hoje a gente vai falar sobre as mídias, né? O poder dos esportes de combate nas mídias, nossa atividade 7, a primeira parte. Então você já deve ter percebido que os esportes de combate têm conquistado seu espaço nas grandes mídias, principalmente nas televisivas. Hoje é possível encontrar canais com uma programação completa e específica sobre as mais diversas modalidades de lutas, apresentando não só os confrontos propriamente ditos, como aqueles de MMA, né, Mixed Martial Arts, que traduzindo para o português é artes marciais mistas, mas seriados que exibem os aspectos históricos, culturais e filosóficos de algumas modalidades, programas que acompanham os treinos e preparação dos lutadores para os confrontos, e até alguns reality shows em que o vencedor recebe o direito de lutar em uma das principais competições de MMA do mundo. Você já chegou a ver, né, a assistir algum seriado ou programa que traz os aspectos históricos, culturais e filosóficos de uma luta, por exemplo, ou até mesmo esse reality show que é aqui exposto? Muito interessante. Eu assisti uma vez um documentário, na verdade programa, né, sobre lutas com, agora eu não lembro se era o Minotouro ou o Minotauro, né, aqueles irmãos que são lutadores. Foi muito interessante o programa que ele realizou. Ele foi lá no Japão encontrar com um mestre dele e aí a trajetória é muito interessante, que ele vai mostrando não só os locais, como toda a filosofia e a cultura das pessoas que realizam aquela prática, né? Antes deste momento favorável, também era possível encontrar algumas referências aos esportes de combate em desenhos animados, filmes, seriados, documentários, entre outros. Nos games também. Quem já não jogou um game que tinha ali alguma luta, que nos apresentavam as suas práticas com algum contexto cultural, mas por muitas vezes raso, perto de sua grandeza. Sendo assim, é importante que celebremos este espaço, né? Este espaço que está sendo colocado aí nas mídias cada vez mais, reservado aos esportes de combate, viabilizando o crescimento da prática das mais diversas modalidades por todos os gêneros e em variados espaços. Porém, será que foi sempre assim? Aí fica uma questão para você pensar e responder depois. Os esportes de combate sempre tiveram espaço nas grades de programação das grandes mídias. Na parte 2, o que você vai fazer na parte 2 desta atividade 7? Você vai fazer uma leitura pausada, como eu recomendei lá no início, né? Como fazer uma leitura. Você vai fazer a leitura novamente deste texto que eu acabei de apresentar, vai fazer anotações de palavras, de repente, que são desconhecidas para você, de palavras que chamaram mais atenção. E aí você vai responder essas questões. Quais as principais informações abordadas no texto? No texto você leu palavras desconhecidas, anote e pesquise, como eu disse antes, faça aí a trilha da sua autoaprendizagem. Coloque lá, digite no navegador, na barra de navegador aí do navegador que você utiliza, coloque a palavrinha do que você quer pesquisar, coloque na forma correta, né? Aí vai aparecer ali inúmeros sites, aí você pode escolher entre sites, imagens, vídeos, para você saber realmente o que é essa palavra aí, o que significa essa palavra que você desconhece. Ou outros assuntos que você queira se aprofundar, tá? Os esportes de combate sempre tiveram espaço nas grades de programação das grandes mídias, essa questão que está lá no texto, né? Então pense sobre, compartilhe informações com os colegas aí da sua sala, com o seu professor ou professora de educação física. Ah, e eu deixo uma proposta aqui para você. Você já ouviu falar de leitura colaborativa? Então, leitura colaborativa e também daí, a partir de uma leitura colaborativa, se faz um texto colaborativo. Normalmente, na sala de aula, a gente fazia essa leitura colaborativa, a professora, o professor apresenta um texto e cada um lê ali uma parte do texto e aí depois há uma discussão, né? Neste formato online que a gente pode fazer sobre um texto colaborativo,
é o seguinte: você responde essas questões aqui e depois você troca as informações com um colega ou uma colega, né? O que o seu colega ou sua colega respondeu? E aí você ou mais colegas podem criar um texto colaborativo. Cada um vai acrescentando a sua percepção, o que entendeu aí sobre o texto que foi apresentado, tá bom? E também você pode ir além, né, fazendo pesquisas ou uma pesquisa sobre o tema aí, o poder dos esportes de combate nas mídias, tá? Aí vocês criam um texto com uns 4, 5 parágrafos sobre o tema em pauta, que é o esporte de combate nas mídias, tá? Então fica a sugestão, converse aí com o seu professor ou professora de educação física e também com o professor ou professora de língua portuguesa, para vocês construírem aí um texto colaborativo. Bom, agora eu trago a pesquisa para você realizar com o seguinte tema: as transformações históricas do Vale Tudo ao MMA. Aproveite para utilizar aí outras habilidades que você tem, que você desenvolveu em outros componentes curriculares. Normalmente, o professor ou professora de história gosta de fazer aí uma linha do tempo para mostrar aspectos históricos para você, aluno, aluna. Lembra? Então, você pode usar desse recurso também, uma linha do tempo, para fazer aí a sua pesquisa. Então, você vai lá fazer a sua pesquisa digitando na barra de navegação do navegador que você utiliza as palavras relacionadas à sua pesquisa, que é referente às transformações históricas do Vale Tudo ao MMA. Lembrando que aparecem várias informações, então você tem que saber filtrar essas informações, tá? Para que você responda estas 7 questões que eu apresento aqui. O que eram as competições de Vale Tudo? Quando surgiram e por que foram criadas? Quais eram as regras das competições de Vale Tudo? Quem foram os principais responsáveis pela criação desta competição? Existia, sem o M, transmissão de Vale Tudo na televisão? Como ocorreu a evolução das competições de Vale Tudo para as de MMA? Quais as regras atuais das competições de MMA? Então, procure por essas informações, vá respondendo cada uma das questões aí apresentadas para a sua pesquisa. Depois compartilhe com o seu professor ou professora de educação física, com seus colegas também, para saber o que eles encontraram, de repente, que você não encontrou durante a pesquisa, alguma informação ali relevante que responda bem a estas questões, de repente você não conseguiu encontrar, você não ficou satisfeito com as respostas, então use a pesquisa aí para ampliar o movimento do seu conhecimento. E aí eu trago para você aqui um vídeo do Roy Grace. Eu acredito que você deve conhecer, já ouviu falar da família Grace, né? Família com seu patriarca aí, foi lá na Ásia, aprendeu várias lutas, e uma delas o jiu-jitsu, e trouxe aqui para o Brasil e se tornou uma grande febre aqui, o jiu-jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, na verdade, né? Que tem como base o jiu-jitsu lá de origem asiática. Então, o Roy Grace, ele chocou o mundo quando ele lutou contra um lutador de 250 quilos. Olha só. Então, tem aqui o vídeo para você conferir, assista e depois registre aí no seu caderno estas questões e responda. Qual é a modalidade de luta que se sobressaiu durante o confronto, hein? Qual a importância do árbitro na parte final do confronto entre os lutadores? Havia algum tipo de propaganda de produtos ou serviços no ringue ou nos equipamentos dos lutadores? Você identificou alguma? Quais ou qual? Lembrando que quando as lutas ou qualquer outro tipo, né, categoria de esporte, ele vai para a mídia, o que acontece? Vários patrocinadores, vamos dizer assim, começam a surgir tanto aí nos equipamentos, vestimentas dos lutadores, quanto ao redor do ringue.
como há um maior poder de visualização, então essas marcas, elas querem aparecer, né? Então também é uma questão aí da mediatização. Você já aprendeu, você já sabe, né, construir um resumo, eu trouxe exemplos aqui para você na aula anterior. Então, construa o seu resumo, porque assim você vai construindo o seu aprendizado e vai ficar mais fácil quando seu professor ou professora de educação física aplicar algum instrumento de avaliação e, sendo o tema relacionado aqui a lutas do mundo, você vai conseguir responder com maior facilidade, porque você já fez, você aprendeu já sobre o assunto. Então, agora é com você, pratique as lutas que a gente veio aqui visualizando durante as nossas aulas, o que você já conhece, o que você aprendeu. Então, pratique, porque o importante é você estar em movimento, seja karatê, muay thai, judô, jiu-jitsu ou alguma outra prática esportiva, né? Futebol, basquete, andar de patins, de bicicleta. O importante é você se manter em movimento, ok? Faça os registros de suas atividades, tanto no caderno quanto no celular, né? Agora, além de escrever, a gente digita também as nossas atividades aí no radar escolar. Esteja atento às orientações do seu professor ou professora de educação física. Como sempre falo, importante, registre a sua prática e compartilhe com seu professor ou professora, porque só assim ele pode acompanhar realmente o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. Então, ampliando o movimento do conhecimento, eu deixo a proposta para que você mesmo procure por outras lutas do mundo e escolha uma para você se aprofundar, tá bom? Existem tantas, né? Então, amplie aí o movimento do seu conhecimento. Fica a proposta para você. As recomendações: faça exercícios físicos todos os dias ao ar livre, porque daí você já toma vitamina D. Lute, coloque em prática o que você aprendeu, principalmente o respeito ao oponente e os procedimentos de segurança. Observe seus sentimentos quando você está aí lutando ou fazendo uma prática da qual você gosta, uma prática de atividade física, né? Alimente-se bem, tenha uma alimentação saudável, lembrando que o nosso organismo ele precisa de açúcares e gorduras, só que em menor quantidade, como se apresenta aí na imagem da pirâmide. Faça as anotações em seu caderno e cumpra com os combinados que fez com o seu professor ou professora de educação física, ok? E as referências de hoje estão aqui e eu te aguardo na próxima aula. Então, até lá, até mais!